11 de setembro de 2001. O que você estava fazendo no momento em que o primeiro avião atingiu uma das torres gêmeas? Alguns de vocês, assim como eu, não eram nem nascidos. Para vocês que não sabem o que foi esse acontecimento tão marcante para a história, eu vou te contar o que houve. Bora lá conhecer? O dia 11 de setembro de 2001 ficou marcado na história como o dia em que atentados terroristas foram realizados em solo americano e resultaram na morte de quase 3.000 pessoas. Os terroristas responsáveis pelo atentado eram vinculados à Al-Qaeda e realizaram seus ataques contra dois alvos: o World Trade Center, localizado em Nova York, e o Pentágono, localizado em Washington. E esses atentados, no dia 11 de setembro, tiveram como um dos grandes responsáveis Osama Bin Laden, que no ano de 2011 foi morto, mas que na época era líder da Al-Qaeda. E ele era um árabe multimilionário e um dos fundadores dessa organização terrorista. Esses atentados geraram grandes consequências a nível regional, nos Estados Unidos e também mundial. Poucas semanas depois que aconteceram, o governo norte-americano deu início à Guerra do Afeganistão, com o objetivo de capturar o líder da Al-Qaeda. As motivações que levaram Bin Laden e a Al-Qaeda a realizar atentados contra os Estados Unidos são resultado de um longo processo que se iniciou na década de 1970. Devemos entender que a motivação do ataque foi a inimizade existente dos fundamentalistas islâmicos e os Estados Unidos. Essa era motivada pelas intervenções norte-americanos nas nações do Oriente Médio e pelo seu apoio ao Estado de Israel. Tá, mas o que aconteceu no dia 11 de setembro? No dia 11 de setembro de 2001, 19 terroristas da organização chamada Al-Qaeda sequestrou 4 aviões comerciais, sendo 2 Boeing 757 e 2 Boeing 767, que decolaram da costa leste dos Estados Unidos com direção para a Califórnia. Os terroristas sequestraram os seguintes aviões: voo 11, voo 77 e voo 775 da American Airlines e voo 93 da United Airlines. Esses 4 voos mencionados, 3 conseguiram atingir seus alvos, mas o quarto caiu antes de atingir seu alvo. Nesse dia, os 19 terroristas embarcaram e, quando as aeronaves já estavam no ar, renderam a tripulação e os passageiros e então reajustaram as rotas das aeronaves para os seus alvos. Tudo começou com o voo 11 da AA, que decolou às 7h59 de Boston em direção a Los Angeles. Menos de uma hora depois, precisamente às 8h46, o avião era lançado contra a Torre Norte, chamada de World Trade Center 1, do World Trade Center, um complexo comercial que ficava no coração da ilha de Manhattan. Menos de 20 minutos depois, o segundo avião, voo 175 da AA, foi lançado, dessa vez contra a Torre Sul, o World Trade Center 2, chocando-se com a segunda torre exatamente às 9h03. Naquele momento, a imprensa internacional já estava fazendo a cobertura, e o ataque contra a segunda torre foi televisionado ao vivo para todo o planeta na manhã do dia 11 de setembro. O terceiro avião, voo 77 da AA, foi lançado contra o Pentágono, prédio que cedia o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, às 9h37. E o quarto avião, voo 93 da OA, caiu no interior do estado da Pensilvânia, às 10h03. Na época, especulou-se que esse avião seria lançado contra a Casa Branca, mas evidências apontam que o alvo dele era possivelmente o Capitólio. O motivo para que o quarto avião não atingiu seu alvo foi porque seus passageiros foram informados de que se tratava de um atentado, e então rebelaram-se contra os terroristas, que acabaram derrubando o avião antes do alvo previsto. Ao todo, os atentados de 11 de setembro causaram a morte de 2.996 pessoas. Esse número já inclui os 19 terroristas. A imagem mais destacada desse ataque foi, naturalmente, a do ataque ao World Trade Center, pois depois do choque com os aviões, as conhecidas Torres Gêmeas incendiaram-se. Milhares de pessoas ficaram encurraladas nos andares mais altos do prédio e infelizmente não conseguiram sair. O incêndio que se iniciou nas Torres Gêmeas superaqueceu as estruturas do prédio e fez com que ambas fossem abaixo. Às 9h59 a Torre Sul desabou e às 10h58 foi a vez da Torre Norte. Dentro desse complexo estavam as Torres Gêmeas, inauguradas em 1973 e que possuíam 417 metros de altura, sendo uma das construções verticais mais altas do mundo. No dia do atentado, cerca de 15.000 pessoas estavam nelas. O foco da Al-Qaeda não era apenas atacar um dos maiores centros comerciais de Nova York, mas causar pânico e medo em todo o país. Por isso, os outros 2 aviões foram enviados com destinos diferentes. Esse é o momento em que o ex-presidente George W. Bush, o 40º presidente dos Estados Unidos, recebe a notícia do ataque às Torres Gêmeas. No momento em que ele estava em um jardim de infância na Flórida, continua a fazer o que estava fazendo, ou seja, lendo um livro infantil, mas com a cara de pasmo e sem reação. Após o mundo ter assistido ao vivo em suas televisões o maior atentado terrorista de todos os tempos, o evento ao qual chocou o mundo todo, onde várias pessoas de diversas nacionalidades sofreram com esse ataque, em uma manhã no ano de 2001, esse fato desencadeou uma reação dos Estados Unidos, que ficou com orgulho profundamente ferido.
Então, na mesma data, os Estados Unidos, liderados por George W. Bush, o presidente da época, anunciou um movimento militar chamado a Guerra ao Terrorismo, ou Guerra contra o Terror. Ou seja, foi uma iniciativa para combater os atentados terroristas no mundo. Inicialmente, essa medida detonava um caráter forte religioso e conservador. O então presidente chegou a utilizar os termos Guerra ao Terror e Eixo do Mal, promovendo o que ficou chamado por Doutrina Bush. Para esse combate ao terrorismo, foram associados esforços, ao mesmo tempo, nos campos políticos, diplomáticos, econômico, militar e de inteligência. Os alvos de combate ao terrorismo passaram a ser os países que apoiam movimentos ou grupos terroristas. E então, as operações militares contra o terrorismo tiveram início, e os Estados Unidos invadiram e ocuparam militarmente o Afeganistão e o Iraque. Bom, depois do que vocês descobriram, o que foi o 11 de setembro de 2001, o atentado às Torres Gêmeas, eu irei falar das consequências. Após falar essa palavra consequências, vocês devem estar se perguntando: professor, as consequências não foram a morte de inúmeras pessoas, como também a forma como esse atentado chocou o mundo? Sim, essa é uma das consequências que aconteceu após esse processo. A primeira consequência foi o que o presidente na época, George W. Bush, fez. Fechou totalmente os Estados Unidos, fechando aeroportos, hotéis e vários lugares, para averiguar futuros atentados terroristas. E, após isso, para trazer um pouco de segurança à sua população após o ocorrido inesperado que chocou o mundo, Bush foi atrás da pessoa que realizou este ataque, que em uma videoconferência disse que foi o culpado, que foi Osama Bin Laden, um terrorista pertencente ao grupo da Al-Qaeda. Bush, então, iniciou uma caçada a Osama Bin Laden, primeiro no ano de 2001, invadindo o Afeganistão e derrubando o grupo fundamentalista Talibã, o grupo ao qual, nesse processo, dava abrigo a Osama Bin Laden. E em 2003, invadiu o Iraque. Após essa invasão do Iraque, os Estados Unidos ainda continuou na caça de Osama Bin Laden e apenas no ano de 2011 conseguiu capturar e matar o terrorista. Em relação ao território do Afeganistão, os Estados Unidos no ano de 2001 conseguiu derrotar o então governo do Talibã. Porém, não foi um processo muito fácil e mesmo assim, após derrotar o Talibã, os Estados Unidos, junto com seu exército, sofreu inúmeras avarias. Falando agora do processo econômico, após o 11 de setembro, os Estados Unidos viviam alguns problemas econômicos vigentes. E, para que a população saísse e consumisse seus produtos, os Estados Unidos abaixou a taxa de juros e diminuiu a inflação. Neste caso, começou a incluir algumas classes na qual não tinha toda a acessibilidade de compra no país, fazendo isso com que todos pudessem consumir e aquecer o mercado financeiro. Foi um ponto também muito importante após o atentado das Torres Gêmeas. A guerra ao terror foi uma prática de ação política pautada em atentados terroristas. Isso acabou por fomentar a política bélica no governo norte-americano, levando o país a declarar guerra contra o Afeganistão e o Iraque. A primeira invasão promovida pelos Estados Unidos após o 11 de setembro ocorreu no Afeganistão, país comandado pelo grupo fundamentalista Talibã, onde também abrigava tropas da Al-Qaeda. A intervenção militar promovida pelos Estados Unidos derrubou o Talibã e instaurou um governo próximo de seus interesses. Logo depois disso, os Estados Unidos invadiu o Iraque, alegando que lá existiam armas de destruição em massa. Esse tipo de ação, adotada pelos Estados Unidos, gerou uma série de impactos para o país. Além de crescer os casos de islamofobia, o país investiu em segurança e fiscalizou mais rigorosamente os aeroportos. Também o ato patriótico dos Estados Unidos, que autorizava alguns órgãos do governo a rastrear os cidadãos, através de escutas, de transações bancárias, e-mails, ligações telefônicas, registros médicos, registros de empresas, entre outros. E até investigações na ausência do visado, que é considerado um ato inconstitucional. Ou seja, todos poderiam ser investigados, sem prerrogativa nenhuma, suspeito ou não, qualquer pessoa. A implementação dessas medidas, inclusive a do ato patriótico, obteve também apoio internacional. Já no fim de 2006, Bush ratificou a Lei de Comissões Militares, que autorizava interrogatórios agressivos e tribunais militares para aqueles suspeitos de atos de terrorismo. Até o próprio Bush admitiu
que esses interrogatórios eram feitos pela CIA em prisões super secretas no estrangeiro. E essa lei que legalizava a tortura foi denunciada por militantes e ONGs, que defendiam os direitos humanos.